Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Quem já está online na live? Manda um joinha se estiver ouvindo. Se não estiver ouvindo, sinaliza. Olá, Olá, boa tarde, Leandro. Gineilde. Estava Vou esperar esperando mais você um. aceitar a minha solicitação para entrar nesse bate-papo. Eu não consegui. Fico muito feliz Esperar de mais. poder participar desse bate-papo com você hoje, sobre um tema tão importante para a nossa época. Também foi um tema muito importante para as demais épocas, mas sobretudo para a nossa, onde nós temos uma recorrência, muito mais por mídias de informação, então nós temos acesso a esse assunto e podemos discutir de forma aberta e a partir do nosso pensamento, do nosso bate-papo, das nossas reflexões, quem sabe, né, a partir destas palavras, conseguir resgatar algumas almas, algumas vidas, para que elas sobrevivam, né? Exatamente. E conscientizar também aquelas pessoas que acham que suicídio foi uma frescura, ou que a pessoa não tinha mais o que fazer e por isso fez isso, né? Então, gente, quem já está online, faz o seguinte: tem um aviãozinho na tela de vocês. Acione esse aviãozinho e convida as cinco primeiras pessoas que estiverem na rede de contato de vocês do Instagram. Vai ganhar um prêmio, vai participar da nossa live, né? É verdade? Adquiri muito conhecimento. Olha, o Renan está Esse participando tema, conosco, seu esse Ademir, tema promete. pessoas muito amigas minhas, muito próximas, pessoas. Renan, principalmente, participou da filosofia comigo. Uma grande alegria, meu amigo, tê-lo participando conosco. Ele foi um grande divulgador desta live. Também a Janete, nossa Ah, aí. A Janete é a nossa garota propaganda. Faz 2 semanas que ela está fazendo essa live. Muito obrigado. Vamos começar, então? Janete, muito obrigada, viu, por partilhar, pelas partilhas que você fez, né, no direct. Muito obrigada mesmo. Então, vamos começar já falando, e quem for chegando vai acompanhando de onde estiver, depois assiste a parte que perdeu no... Obrigada, Renan! Depois assiste a parte que perdeu. Né, então, o tema é sobre suicídio, e aí, Leandro, eu gostaria de te convidar, né, para falar um pouquinho sobre a origem do suicídio, como que começa isso, para as pessoas terem uma noção, e a gente vai afunilando mais até os dias atuais. Claro, eu vou começar com algumas questões de história da filosofia, que foi a faculdade que eu tive a oportunidade de fazer e estudar. Não especificamente esse tema, mas esse tema participa de uma pesquisa nossa. Depois eu convido você também a dar o seu olhar enquanto Claro. a filosofia ela vai trazer para nós o assunto do suicídio desde as épocas mais remotas, né? Nós começamos a pensar isso um pouquinho antes de Platão, de Aristóteles, que é o século quarto, quinto antes de Cristo. Nós já temos menção ao suicídio. Platão, ele condena o suicídio. Claro que Platão ele tem um viés religioso e ele vai pensar o suicídio como uma espécie de covardia, de pessoas que fogem à dor que se aproxima, ao sofrimento que se aproxima, e por ser um sofrimento insuportável, elas acabam colocando um fim à sua vida. Platão condena por quê? Porque a vida é um bem absoluto. Né? É a mesma coisa que vai pensar alguns anos depois, não, porque participa com Platão, também Aristóteles, que foi seu aluno, participam do mesmo pensamento. Aristóteles não é de um pensamento religioso como é de Platão. Tirar a vida para Platão é um fim que incorre a uma pena religiosa. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, o suicídio é um crime contra o Estado. Por ser a vida um bem absoluto,
esta vida, ela não pertence propriamente à pessoa, mas também ao Estado. A pessoa, para Aristóteles, o fim último dela é a felicidade, né? Uma pessoa, ela nasce com esta ânsia de buscar o conhecimento e de buscar a felicidade. E a felicidade e o conhecimento, eles passam por uma tríade, né? Da bondade, da verdade e da beleza, né? A vida é bela, a vida é boa, né? E a vida, ela é a verdade absoluta. Então, tirar a própria vida é um crime contra a honra da própria pessoa, por esta pessoa participar da sociedade, participar da comunidade, participar do Estado, também é um crime contra o Estado, porque ela está isentando o Estado da presença de si mesmo, né? Aristóteles vai falar assim, por que que as pessoas tiram a própria vida e isso não é lícito? Elas tiram porque necessariamente um sofrimento veio lhe visitar, que ela não conseguiu dar conta, né? Então, como ela não está vivendo nesse processo de dor e de sofrimento, ela põe fim e dá cabo à própria vida, né? Isto é um pecado para Aristóteles, né? Digamos, no sentido religioso, e para Platão é um pecado, um crime, um delito contra o Estado. Interessante pensar que para Platão, ele vai colocar na história também Sócrates, e nós podemos pensar o suicídio de Sócrates pela narração de Platão. Sócrates ele é condenado a tomar a cicuta. A cicuta é um veneno. Sócrates ele é condenado pelo Estado por estar subvertendo os jovens, né? E ele é preso e ele é condenado a beber essa cicuta. E ele vai dizer assim, só pode ter uma boa vida, só pode ter uma boa morte, na verdade, quem passou pelo processo da boa vida. E Sócrates ele vai dizer para os seus discípulos antes da morte, não preciso temer a morte. Porque quem tem uma boa vida não teme aquilo que vem depois, porque provavelmente terá uma boa morte. Somente uma vida virtuosa, uma vida carregada de bondade, de beleza, né? Ela é capaz de nos proporcionar esse alívio na hora da passagem. Mas mesmo para Platão, né, que condena a morte, ele vai enumerar quatro leis no seu livro das leis que abrem possibilidade para a morte, né? Então, são quatro leis. Por exemplo, esta pessoa ela vai morrer estando fora de qualquer possibilidade de salvação, né? Então, ela pode matar-se necessariamente. Enfim, quatro critérios que Platão estabelece, e mesmo assim Platão vai dizer, mesmo assim, mesmo a partir desses quatro critérios, onde a pessoa não tem mais salvação, onde a vida dela dentro do Estado já não demanda uma certa qualidade, né? Portanto, não ajuda a comunidade, mesmo assim, é uma atitude covarde, é uma atitude que, enfim, deveria ser enfrentada, encarada. Claro que O muito que a tempo... ciência até vai dizer hoje, né, Leandro, também, é que o suicídio é um fim definitivo a uma situação passageira. Muitas pessoas também, né, compactuam nesse mesmo pensamento de Platão, dizendo que é covardia. Né? Você se mata, você é um covarde, né? Você tirou a sua própria vida, é um covarde. Antecipar-se o fim definitivo, né? Horas. A morte ela vai acontecer para todos nós, né? Quem não sabe, sinto muito, né? Tá sabendo agora, né? Todos nós vamos morrer, né? Mas antecipar-se, apressar este fim inevitável para nós foi objeto de grandes pensadores, né? Passando Platão, Aristóteles, um pouquinho mais depois, nós vamos encontrar em Roma também alguns aspectos correlacionados ao suicídio. Então, logo no primeiro império em Roma, né, no momento onde havia guerra civil, as pessoas estavam autorizadas ao suicídio, né, com algumas ressalvas, por exemplo, os criminosos e os condenados não poderiam suicidar-se, né? Uma pessoa é proibida ao suicídio. Ora,
Por que ela acata essa decisão do Estado? Porque o Estado, então, ele confisca todo o bem dessa família, né? E para não ver o mal da família, tendo todos os bens confiscados, então a pessoa ela não se suicida. Claro que algum tempo depois, né, quando Roma ela declara o cristianismo como a religião oficial, ela acata então a decisão do cristianismo de condenar, né, o suicídio. Epicuro é um filósofo muito interessante, porque ele não pensa como Aristóteles e como Platão, ao mesmo tempo em que ele também condena. Né? Epicuro vai falar, ele tem uma frase muito interessante que ele fala sobre a morte: não precisa temer a morte, quando ela chega a gente não está mais. Claro que para o cristianismo e para os religiosos isso não é uma verdade, né? Depois da morte ainda há todo um processo, penoso ou não, né? De salvação absoluta. Epicuro vai dizer, em casos de grande tormenta, né, é necessário o suicídio, é necessário dar cabo à própria vida, porque a vida ela é para ser vivida de forma é, feliz, né, tendo a nossa capacidade mental em pleno exercício, né, da sua função. E quando isso não é mais possível, não tem como viver, porque isso não é vida, né? Isso já é uma morte, embora o corpo esteja vivo. Então, ele admite esta possibilidade ao suicídio, ao mesmo tempo em que ele declara também que o suicídio é para os covardes. Epicuro é aquele que pensa a vida como um prazer, né, como uma satisfação. Ele pensa essa satisfação como um processo equilibrado, né? Então, nós comemos no equilíbrio, nós bebemos no equilíbrio, não e nunca no extremo, né? A Nunca... Cleia fez um comentário aqui. É verdade, a morte é a única certeza que temos desde o nascimento, mas culturalmente não nos preparamos para o fim, né? O fim está entre aspas. Nós vamos chegar... evidentemente, nós não nos preparamos mesmo, nós nos privamos em absoluto da morte, muito mais do que nos privar da morte, nós nos privamos de sentir dor, de sofrer. Né? Nós fazemos de tudo para fugir a este processo da dor em nós, né? Achando que esta dor nos rouba a possibilidade de viver. Muito pelo contrário, um pouquinho mais para frente da nossa live, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esta fuga, né, inequívoca da dor, do sofrimento. Né? Pensando um pouquinho ali em Epicuro, né, do equilíbrio, Aristóteles vai falar desse justo equilíbrio, vai falar os vícios estão nos extremos e as virtudes estão no meio. Né? Nossa vida precisa ser equilibrada. Quando nós sentimos dor, quando nós sofremos e nós permitimos que isto chegue ao extremo, nós meio que perdemos a capacidade de controle sobre isso, né? Da mesma forma, a felicidade extrema, nós perdemos, nós vivemos os arroubos, né? Tanto é que alguns filósofos vão falar assim, por que algumas pessoas, ao tentar o suicídio e não ter sucesso, não voltam mais a uma tentativa. Porque naquele momento elas fizeram a experiência de um arroubo, de um impulso que levaram elas a tentar a suicídio como uma fuga da vida. Schopenhauer, um filósofo alemão, um filósofo já da contemporaneidade, ele vai falar muito do suicídio e ele é declarado como um filósofo pessimista, justamente porque ele fala que a dor participa constantemente da nossa vida, né? Nós sofremos por tédio ou aborrecimento. Por quê? Ele fala que a nossa vida é desejo, é vontade. Nós temos dentro de nós uma vontade de vida que não cessa, né? E nós temos uma vontade individual que ela pode chegar à sua satisfação, que é essa vontade de passear, de ir ao shopping, de ir ao parque, de tomar café, de comer uma boa comida, de ir a um restaurante. Mas depois que nós satisfazemos esta vontade, nasce outra e outra e outra. Isto é comparado por ele mesmo como uma roda do samsara, que não tem fim, né?
que você não consegue desencarnar-se, que você não consegue realizar-se. Nós ficamos sempre entorpecidos por estes desejos que não se realizam e não se concluem. Schopenhauer ele vai falar assim, nós sofremos por aborrecimento justamente porque nós, na qualidade de pobres, nós lutamos muito para ter alguma coisa e para conquistar, né, a realização dessa satisfação, desse desejo. Quando conquistamos, nasce outro, e nasce outro, e nasce outro. E tem... É importante apontar também, Leandro, que na ciência vai dizer, né, que nos estudos da psicologia, uma pessoa que tenta o suicídio, se ela não tem esse arrobo, né, de vitalidade, ela vai tentar, em média, 16, 17 vezes, né, enquanto ela não se percebe como pertencente a este mundo. Exatamente. Só ler aqui o que a Graça falou, né, que os vikings apontavam o momento da morte, um momento de honra, e em contrapartida os orientais apontam o suicídio como desonra para a família, né? Mas eles aceitam, né? É preferível que eles aceitem o suicídio, né? Porque do que desonrar a família. Então os orientais, né? Eles têm essa cultura de se mata, que pelo menos você não vai ser mais a vergonha da família, né? E para nós poxa, a pessoa se matou. Muito interessante, Graça, quando você fala nos orientais, porque os japoneses eles têm um ritual, principalmente os samurais. E eles têm um ritual muito interessante que eles chamam de harakiri. O harakiri ele é um ritual praticado pelos samurais que quando vão à guerra e voltam derrotados ou porque não conseguiram uma vitória no campo de batalha, eles suicidam-se, eles matam por esventramento, ou seja, eles apunhalam-se o próprio ventre para tirar as próprias vísceras, né? E antes disso, um soldado atrás degola-os. Então, para eles eles não conseguem suportar, né? Como hoje nós sabemos que na cultura japonesa, porque no Japão há um número tão grande de suicídios, né? Já que é um país tão ético, que não tem tantas carências como os demais países que não têm condições e sofrem por pobreza absoluta às vezes. Porque é cultural. Os japoneses são cobrados demais. É claro que isso é um pouquinho mais para frente na sua live. Eles são cobrados demais, em absoluto. Eles são cobrados para ser os melhores, né? Os melhores samurais, os melhores técnicos, as melhores pessoas, aquele que fala melhor, aquele que tem o melhor carro. E essa cultura, ela se desdobra também na nossa cultura ocidental, onde nós somos muito cobrados. Isso gera uma grande dor, a começar pela nossa espécie de mídia, né? Ela apresenta a todo tempo um modelo de família feliz, de pessoa feliz, que não se realiza, que não é verdadeira. Rotula a família margarina, né? Aristóteles vai... o pai, a mãe, o filho e a filha, né? Não pode ser 2 filhas, não pode ser 2 filhos, pode ser 1, 10. Só ele vai falar assim, a felicidade não tem absolutamente nada a ver com divertimento, com esse tipo de arrobo de alegria e de euforia que nós queremos a todo tempo e a todo custo. Não, né? A felicidade, ela é o encontro das virtudes, dos desejos, ainda que isso não me traga nenhum prazer absoluto, né? O simples fato de você estar sendo inaugurado como pessoa, como um ser humano, né? E é um ser humano que ele se coloca na disposição do Estado como uma pessoa que ajuda o outro, né? Naquilo que ele é. Não necessariamente isso vai lhe dar arrobos de alegria. Não, felicidade não é isso. A felicidade, ela não está ausente do sofrimento, muito pelo contrário. O sofrimento, se visto de uma forma equilibrada, de uma maneira certa, ele ajuda, né, a pessoa a ser feliz. O que é ser feliz, né? Que é ser feliz. Alguns filósofos vão dizer, ser feliz é você dobrar a cabeça no travesseiro quando chega a noite, no momento de você descansar, e ficar numa boa. E ficar numa boa sabendo que você cumpriu o seu dever, fez o que você devia fazer. Voltando a Schopenhauer, ele vai falar que tem outro tipo de sofrimento, que é o tédio. Geralmente quem sofre de tédio são as pessoas mais abastadas, as pessoas que têm condição de possibilidade de realizar os seus desejos.
Ou seja, ela consegue imediatamente realizar o seu desejo e logo nasce outro, e outro, e outro, né? Numa forma sem fim. A insatisfação frequente e constante. Schopenhauer condena também o suicídio dessas pessoas que não dão conta de viver a este sofrimento, né? Ele vai falar de uma vontade de vida que causa esse sofrimento, porque a vontade de vida, esta vontade desejante em nós, que deseja o tempo todo, que vai provocar em nós, vai dar notícias em nós de uma dor, de uma carência, né? Nós carecemos de amor, de afeto, de coisas, de realizações, e chega uma hora que, se isso não é conquistado, nós temos acesso a um sofrimento insuportável. E algumas pessoas, por não suportar tamanha dor, né, elas põem fim à própria vida. E isso é condenado por Schopenhauer. Schopenhauer fala assim, como que eu fujo? Como que eu fujo desta vontade de vida? Negando a vontade de vida. Peraí, Leandro, como que eu nego a vontade de vida em mim? Para Schopenhauer, a vontade de vida ela é negada a partir de um altruísmo, da compaixão. E aí ele vai referir-se ao cristianismo, né? A vontade de vida não é outra coisa senão um prazer egoísta, de realizar em mim mesmo os meus próprios desejos, né? Podemos dizer assim. É a realização dos meus próprios desejos e que eles façam bem tão somente a mim. O altruísmo e a compaixão é um desdobramento de uma alegria por ver o outro feliz, né? Não se trata mais de mim. E aí Schopenhauer fala, esta é a negação da vontade, esta é a ascese, né? Para a gente fugir à vontade de vida, a gente precisa chegar à ascese, a esse estilo de vida onde eu me coloco na disposição de encontrar o outro. Aí nós começamos a pensar, Neilde, que nós somos sujeitos de relação, que nós não podemos dar conta da nossa vida sozinhos. Tem um livro escrito por um pensador da comunicação, que se chama Willem Flusser, e se chama Da Religiosidade, que é um artigo que ele escreve, e em determinado momento ele vai falar assim, por que eu não me mato? Por que será que eu não me mato? Porque eu olho para a vida e eu já não encontro nenhum sentido nela. Não há nenhum prazer nessa vida. Eu olho para as coisas que eu olho sempre e elas não me geram alegria, não me geram conforto, não me geram prazer. E ele vai fazer referência ao Camus, Albert Camus, que também vai encontrar na vida um lugar desaforado, né? Onde ele se depara o tempo todo com o tédio, com o aborrecimento, com a dor, com o sofrimento, e não vê outra saída senão dar cabo da própria existência. E Willem Flusser vai dizer assim, como emprestar sentido a tudo isso? É preciso reconfigurar o nosso jeito de olhar. Ele vai falar assim, eu posso passar pelas mesmas coisas todos os dias, o tempo todo, mas quando eu modifico a minha forma de olhar para elas, eu empresto a elas um sabor tão especial que eu não tinha percebido isso antes nelas. Ele vai falar assim que esse olhar é o olhar dos poetas, dos filósofos, que conseguem ultrapassar os objetos, ultrapassar as coisas, encontrar, para além das coisas, um valor, uma outra realidade que o nosso olhar apressado pela vida não consegue identificar. É muito interessante que eu também lembro do grande poeta e filósofo e teólogo também, o Rubem Alves, que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Por que nós aprendemos palavras? Nós aprendemos palavras para ver o mundo melhor. E aí faz todo sentido pensar a palavra, porque a palavra ela pode gerar um conforto e um consolo às pessoas que precisam, né? Já que nós não conseguimos dar conta do nosso sofrimento sozinhos, como diz o Nietzsche, né? Nietzsche vai dizer, eu posso livrar os meus amigos dos seus grilhões, mas eu não posso me livrar dos meus próprios grilhões. Por que será? Por que será que a minha palavra não tem força contra mim? Porque eu estou o tempo todo me sabotando. É preciso que o outro, que está um pouco mais longe de mim, olhe para mim e me apresente quem eu sou, porque às vezes o meu olhar está tão adoecido
que eu não consigo me perceber no mundo como um sujeito de valor, né? E aí eu acho que a psicologia entra de forma abrupta a nos ajudar, né? A pensar a nossa existência, a nossa vida. Também deixo a Neilde aí, né, como uma possibilidade para quem está passando por um processo de profunda angústia e depressão, que não consegue enxergar as saídas da vida, que esta palavra especializada, essa palavra que consegue ultrapassar algumas barreiras em nós, faz com que a gente perceba o encanto e a beleza que a vida tem. Não a vida lá fora, mas a vida que existe aqui dentro, né, de nós. Não só angústia, né? É o que as pessoas acham que é só angústia, é dor, né? E na realidade não é só isso. É também, mas não só isso. Né? As pessoas relatam muito que sentem um vazio. Né? Eu sinto vazio que nada me satisfaz, né? E quando você fala dessa questão da satisfação, que nada supre, e aí tem o tédio, você sempre quer alguma coisa, e quando você consegue, você quer outra coisa, e você nunca sabe o que você quer, né? Como alguém escreveu lá atrás, falando sobre esses desejos, e a pessoa não sabe o que quer, afinal, o que você quer, né? E às vezes a pessoa só quer um olhar, quer uma palavra, né? Ou quer se sentir amado, né? Se preencher esse vazio é se sentir amado e eu posso continuar vivendo, eu tenho sentido para continuar existindo, né? Então olha, falando né, o tempo todo. Cada pessoa é única, né? Não existem só pessoas que tentam o suicídio ou que falam sobre que vão se matar só porque estão na juventude, ou porque estão numa fase de depressão, ou numa ansiedade generalizada, né? Uma ansiedade muito, muito, muito severa. Tem pessoas que, porque são, por exemplo, os workaholics, né, que a gente chama, são as pessoas que têm o vício de trabalhar. Né? E aí você fala, mas a pessoa trabalhava tanto, era ativa, era isso, então, era ativo demais. Né? Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Quando você fala disso, depressão tem cura sim, Tatiana. Eu acredito que tem cura, né? E tem qualidade de vida, né? Tem pessoas que conseguem sim sair dessa situação de depressão, que conseguem viver muito bem, e porque encontram o sentido para viver. E aí nem todas as pessoas que têm depressão têm a tendência ao suicídio. Nem todas as pessoas que sofrem de depressão elas vão tentar ou vão falar em se matar, porque existem estágios diferentes do suicídio também, né? Aliás, da depressão. Então, existem estágios diferentes também. Então, para cada pessoa, a gente sempre fala que tem que buscar um equilíbrio. Enquanto estamos vivos, a nossa vida ela não pode ser linear. Se está linear, você morreu, você não está mais vivo, pelo menos aqui, materialmente, nessa terra falando, né, como estamos agora. Mas tem que ter um equilíbrio. Então, a sua vida vai ter altos e baixos, vai ter picos de alegria, picos de tristeza. O que a gente fica em alerta? Quando a sua vida ela estagna, ou ela fica muito lá embaixo na depressão, ou ela está muito na euforia, né? Você está muito alegre, feliz o tempo inteiro. Não há problema o sofrimento faz parte da condição humana. E é necessário sofrimento. E aí nós entramos aqui numa espécie de segunda parte da nossa live para pensar esta possibilidade de viver com a dor. A dor, ela não é o mal em si, muito pelo contrário, ela é um bem que nos faz amadurecer na vida. É que a gente está acostumado com essas propagandas de TV, achando que a gente tem que ser feliz, tem que estar sorrindo o tempo todo. Muito pelo contrário. Está sorrindo o tempo todo, tem algum problema, vai procurar ajuda. Eu tenho um pensador chamado Padre Antônio Vieira. Ele vai falar sobre a diferença entre o riso e o pranto. Ele vai falar sobre o riso de Demócrito e o pranto de Heráclito. Aí ele vai fazer uma defesa de um e outro. E aí fala, por que Heráclito chora o tempo todo e por que Demócrito ri o tempo todo? Lá pelas tantas, ele vai falar que Demócrito enxerga dor e sofrimento em todos os lugares que ele olha. Em tudo que ele olha, em tudo que ele vê, a dor e a sofrimento e a penúria, e a corrupção, e a miséria, e a pobreza,
E, Leandro, já aproveitando também, tem uma pergunta do André. Depressão é uma doença espiritual? Responde desse lado da filosofia e eu respondo depois do lado da psicologia. Vamos responder. Por que Demócrito ri? Demócrito ri porque ele não consegue chorar, porque a dor é tão grande em Demócrito que esta dor seca o seu choro e ele só consegue rir, né? E claro que o choro é mais convincente do que o riso, né? Se você for fazer uma propaganda e você chorar, claro que as pessoas vão ficar mais compadecidas e consternadas com o seu choro e não com o seu riso. Só que o riso, Exato, o choro comove mais. por trás do riso, se esconde uma grande tristeza, né? Que precisa ser trabalhada. Tudo que é extremado, a gente precisa. É evidente que, em grande medida, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, principalmente do nosso ser afetivo. Né? A gente precisa de ajuda, precisa ou de um amigo, ou de um psicólogo, de uma pessoa que a gente confia, que a gente acredite na palavra desta pessoa, que nós entendamos que essa pessoa está comprometida com a nossa vida. É uma doença espiritual? Também é. Tatiana. É um adoecimento espiritual, né? A nossa alegria, em grande medida, ela é tanto maior enquanto mais melhor nós estamos espiritualmente. E não estamos falando de uma alegria de pessoas que ri o tempo todo, né? Às vezes nós estamos felizes interiormente, espiritualmente, porque nós porque nós nos tornamos pessoas virtuosas, porque nós temos compaixão. Uma pessoa espiritualizada, necessariamente, ela consegue ter mais domínio sobre as suas emoções, sobre os seus afetos, porque ela consegue colocar uma luz de juízo, né, uma luz de razão dentro daquilo que ela é. Eu não estou dizendo que essas pessoas que andam gritando pelos trens aí afora, as pessoas que ficam proclamando a palavra de Deus em alto e bom som nas praças públicas, que elas têm uma espécie, que elas são felizes. Né? A felicidade não está nesses arroubos. Eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, eu sou feliz, nem sempre, né? Eu acho que a felicidade ela nem sempre dá notícias, mas você consegue, em grande medida, ter notícias de uma pessoa feliz a partir do seu semblante sereno. Uma pessoa espiritualizada, ela tem um determinado equilíbrio que é peculiar, né? Quando você percebe um grande extremo na pessoa, principalmente os religiosos, há um religioso muito extremado, há um problema, há um desequilíbrio emocional, afetivo, que prejudica também a sua espiritualidade, né? Mas nós podemos estar adoecidos espiritualmente e isso dá ingresso a grandes males emocionais e afetivos em nós. Exatamente. Quando fala, né, se a depressão é uma doença espiritual, a psicologia ela vai olhar para como ciência, né? Então ela diz que é uma doença psíquica, emocional. Só para responder para o André, né? Então é isso que nós olhamos. E aí, quando uma pessoa ela tem sintomas depressivos, cada pessoa é avaliada de uma forma, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, de acordo com o que ela pode ou não, da estrutura que ela tem para lidar com aquela situação ou não. Algumas pessoas têm depressão e trabalham normalmente, estudam, têm uma rotina. Tem outras pessoas que têm depressão e elas têm que ficar em casa o tempo todo. Né, e ficam isoladas. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. E aí a gente tem que olhar com cuidado, que aí volta novamente para aquilo. Nem todas as pessoas que têm depressão tentam suicídio. Às vezes, o suicídio é uma tentativa desesperada de uma situação que a pessoa não está dando conta naquele momento. Né? Então, é sempre olhar para isso com muita cautela. Eu acho interessante que, não hoje, exatamente, Tatiana. Não hoje, mas desde sempre, os grandes artistas, os grandes poetas, eles buscam um determinado grau de melancolia, né?
quase beirando a depressão, pensando que a depressão ela pode ser um grau de tristeza extremada, né? Mas não chegando a isso, a esse extremo, mas buscando uma melancolia equilibrada, um ar mais, um olhar mais cabisbaixo, né? Um semblante mais reservado. Ela faz a sua fuga principalmente da relação com as pessoas, mas isso ainda não é um desequilíbrio. Os poetas buscavam isso para poder criar. Né? A criação da obra artística, da poesia, da música, ela em grande medida acontece a partir de um sofrimento do artista, né? Que ainda não atingiu o seu modo extremado, e ele consegue produzir a sua obra de arte. As grandes obras de arte que nós temos, elas nasceram de pessoas extremamente melancólicas, de pessoas que estavam tristes porque perderam alguém. E, Neide, nós podemos pensar que as nossas tristezas, elas podem, a partir desse pensamento dos poetas e dos artistas, ela pode ser ressignificada. Quando ela nos abate, o que nós podemos fazer para dar conta dela? Os artistas, eles criam, né? Eles produzem grandes obras. Aliás, Rubem Alves fala que somente a ostra triste pode fazer pérola. Tem um livro que ele fala que eles não fazem pérola. Aí ele vai falar de uma ostra que teve a sua casa invadida por um grão de areia. Ela não poderia se livrar do grão de areia, mas ela poderia se livrar da dor, né? Ela não poderia se livrar do objeto que lhe causava dor, mas ela poderia se livrar da dor como? Envolvendo este grão de areia com uma substância lisa e brilhante. Ela continuava lá, só que ficou envolvida por algo bonito, brilhante, que é a pérola. Somente as ostras que sofrem, né, com a invasão da sua casa a partir de um objeto estranho e pontiagudo podem produzir pérolas, as outras não. Né? Isso vale também para todos nós. Né? Pessoas que vivem um arrobo de felicidade extrema ou tristeza extrema não produzem absolutamente nada. Aliás, foram nos momentos de guerra entre os estados, entre os países, que a nação que a nossa história mais produziu tecnologia, né? Mais evoluiu em questão de obras de arte, em questão de obras tecnológicas para dar conta da guerra. Né? Nós estamos num momento de pandemia, né? Você vê os cientistas correndo e correndo e correndo. Muito rápidos, encontraram o genoma muito rápido, né? Sempre eles estão se atualizando. Estão encontrando tantas outras possibilidades, né, de cura, que se não fosse essa doença, não encontrariam, né? Não se mobilizariam, não haveria investimento, né? É preciso uma doença, é preciso uma dor, um sofrimento grande, grave, às vezes. É preciso a crise para você conseguir identificar uma alternativa, uma saída. Não existe só o caminho A. Então, a gente não pode banalizar, por exemplo, a dor e o sofrimento como se fosse algo não pertencente à nossa humanidade. Muito pelo contrário, nossa humanidade carece de sofrimento. A gente precisa parar de pensar que a dor é uma intrusa. Não é. Não. Dentro da psicologia, nós vamos pensar o Jung, que é um grande psicólogo, ele vai pensar assim, o sofrimento, quando ele vem nos visitar, nós temos que acolher. Aí ele vai fazer a metáfora do sofrimento como uma dama de preto que vem nos visitar à noite, bater a nossa porta, e que nós devemos abrir esta porta e deixá-la entrar. Conhecer esta dama de preto profundamente, tudo que ela é, tudo que ela pode nos proporcionar enquanto conhecimento dela. E depois a gente não pode se esquecer de mandá-la embora. Eu só posso dar conta da minha dor e do meu sofrimento a partir do momento que eu conheço. Se eu ficar fugindo, eu vou me condoer o tempo todo. Enquanto mais eu corro, mais esta dor se agiganta em minha direção e eu não consigo dar conta. Mas a partir do momento que eu ganho consciência desta dor, da sua identidade, ela perde o poder sobre mim. A medicina... O que nós fazemos na psicologia, vamos identificar, nomear essa dor, esse medo, esse trauma, e a partir disso, se você olha nos olhos, né, você olha de frente, você consegue enfrentar, você tem mais forças e recursos para enfrentar nessa situação. Só tem algumas perguntas aqui, Leandro, para a gente ir mesclando. Perguntaram quais são os
sintomas do suicídio, né? E depois quais são os sinais. Então, o suicídio ele não tem sintoma, ele tem sinal, né? Ele tem alguns sinais. O primeiro sinal é a mudança de comportamento. Aquela pessoa, mas não mudou, estava tudo igual. Sempre tem alguma coisa que muda no comportamento, por mais leve e sensível que seja, e as pessoas às vezes não percebem porque às vezes estão ocupados, preocupados com outras situações e acaba passando despercebido. Mas sempre tem algum sinal, né? Por exemplo, pessoa que era muito calada, muito quieta, muito introspectiva, daqui a pouco ela está falando com todo mundo, ou então aquela pessoa que tinha já uma rotina para dormir, para trabalhar, e aquela pessoa começa a virar à noite na internet, ou passa a noite acordado, fala que não está conseguindo dormir, sempre tem alguns sinais. Né? Tem pessoas que chegam ao ponto da mutilação, então se automutilam, se cortam, começam a tomar muitos remédios, são vários e vários sinais. Aqui são algumas das possibilidades. Então as pessoas mudam de comportamento, se atentem como que está o comportamento. Tem aquela pessoa que era meio triste e daqui a pouco tudo tá feliz, tudo tá bom. A pessoa que não tem vontade própria, né? Tá tudo muito bom. Você gostou desse arroz? O arroz tá queimado, sem sal, tá uma delícia. Então tem sinais que você pode ir percebendo. É isso mesmo. Vou nem falar nada sobre isso, que eu já disse tudo. Mais alguma Tem diferença? Tem diferença entre. Ai, uma coisa que antes que a Tatiana tinha falado. Eu sou cristã, mas nem por isso eu estou imune à depressão, e tem pessoas que julgam muito por isso, né? Sobre o que você estava falando, de mesmo que se a pessoa é religiosa, tem espiritualidade, ela não está imune. Você quer falar mais um pouquinho sobre, Leandra? Ela não está imune, né? Nós somos seres religiosos, psíquicos, afetivos, sociais, né? Em grande medida, quando uma dessas áreas da nossa vida ela começa a declinar, necessariamente as outras também vão tomar o mesmo rumo, né? Pensa o ser humano como um ser completo e cheio de um monte de sistemas, né? Nós temos o sistema olfativo, digestivo, circulatório. Se a gente pensar a beleza do ser humano e a sua construção, você vai ver que a gente é um todo articulado. E quando um dente nosso começa a arruinar, o corpo inteiro não dá conta. A gente não dá conta de pensar, a gente não dá conta de rezar, a gente não dá conta de se concentrar em absolutamente nada, a gente não trabalha, a nossa profissão desanda, né? Precisa um aspecto da nossa vida ir mal para que todas as coisas se desleixem. Não necessariamente um bom religioso, não quer dizer que ele não vá ter esse problema de depressão, porque isso é uma outra área. Né? Se ela desequilibra, provavelmente o seu ser religioso também pode vir a se desequilibrar. Né? Nós somos um todo integrado, né? Um todo. É preciso cuidar disso. E procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, né? Às vezes o confessionário resolve bastante, mas só o confessionário não dá conta, né? Às vezes... confessionário para os católicos, mas quem não é o cristão, que não é católico, vai buscar o pastor, ou se você for de outra religião, vai buscar o por um espiritual, amigo, né? procura um amigo que possa desabafar, que possa lhe trazer uma palavra, não que vá passar a mão na cabeça, não, mas amigo geralmente é aquela pessoa que é exigente com a gente, né? Então, você sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos sair, vamos para um restaurante. Nesse tempo de pandemia é mais complicado, né? Mas nós temos meios tecnológicos que podem nos auxiliar nesse processo de visitar o outro, né? Seja pelo Instagram, seja por outras mídias. Mas não, né? Não necessariamente o fato de você ser religiosa não quer dizer que você não vai ter problemas de depressão. Exatamente. E não é só porque você é religioso que você teve, né, ou está passando pela depressão, que você é inferior, né, que você não vai ter salvação, ou sei lá qual vai ser o peso que as pessoas colocam também sobre você, né? Você está passando porque você é um ser humano, e tudo bem. Como eu falava que nós somos pessoas de um sistema extremamente complexo, pensa que eu posso até ter me tornado um bom religioso, mas existem áreas na minha vida que ainda estão cheias de lacunas, né? Isso a psicologia trabalha muito bem, porque a psicologia lança um olhar todo inteiro para esse tipo de condição.
nossa condição, ela tá cheia de lacuna. Ou teve algum problema lá na infância, algum trauma que precisa ser resolvido, que está vindo à tona agora, né, Neide? Né, algumas dores que nós temos, Oh, pelo que está caindo, pode ser um problema afetivo, emocional também, que a gente precisa resolver. No meu caso, meu cabelo estava caindo. Disseram que era insegurança que eu tinha, meu cabelo voltou a crescer, ultimamente está crescendo, né? De forma interessante. Mas tem muito a ver com alguns traumas que nós temos, né? Isso pode trazer complicações se a gente não resolver isso, não buscar ajuda, principalmente da área da psicologia. exatamente, André, é isso mesmo. Tem alguns casos, a maioria, gente, a maioria dos casos de depressão, de suicídio, não estão relacionados com a vida adulta, não é agora. Foi o que aconteceu lá atrás, na sua infância, às vezes não foi nem na sua infância, foi lá na sua gestação. Uma coisa interessante, né, quando eu estava pensando sobre essa live de hoje, é relembrar, né, sempre que eu atendo adolescentes com tentativa de suicídio. Então, quando eu atendo os adolescentes, o meu primeiro contato não é com o adolescente, são com os genitores. E aí, na entrevista que eu faço com os genitores, uma das perguntas que eu faço é: a gestação foi desejada? Porque às vezes não foi desejada, foi um acidente, foi uma escapulida, e aí eu queria abortar, mas eu não abortei por conta da família que falou que não era para fazer, ou eu não abortei porque teve essa cobrança moral, mas não, você não abortou porque você não quis. E você aceitou essa criança, e essa criança veio. E às vezes, nesse momento, as pessoas esquecem que criança tem uma conexão muito forte com a mãe. Né? Tanto é que a orientação médica é: não beba, não fume, não use drogas, para a criança também não usar nada disso, né? Para ela não ter, às vezes tem criança que tem como alcoólico ou intoxicação já desde da gestação por conta disso. Então, você aceitou essa criança foi nutrida, né, no ventre, ou então aconteceu de a mãe queria, mas o pai não queria, e aí teve discussões, então cada caso é um caso. É importante sempre a gente olhar com cautela sobre isso. Essa criança foi desejada? Ela se sentiu amada desde a sua concepção ou não? E aí aí nós conseguimos compreender onde foi que começou aquela raiz da depressão, daquele vazio, daquela dor existencial daquela pessoa. Ou seja, como que para mim é muito doloroso, muito doído viver, porque eu não fui desejado viver. Então, para mim, é importante ceifar com a minha vida por conta disso. E a gente trabalha na psicologia a importância e a valorização da vida. Né? Você é importante, a tua vida é importante. Se seu pai e sua mãe não quis naquele momento, mas eles permitiram que você chegasse e que você está aqui hoje. Né? Então vamos dar um novo sentido, um novo olhar para a sua vida, para o que você está vivendo agora. É importante pensar, Neide, que as pessoas que tentam esse autoaniquilamento, não é que elas desprezam a vida, muito pelo contrário, elas amam de tal modo a vida que elas dão cabo à própria vida porque elas não estão sentindo mais em si a vida, né, sendo eivada, né. Por isso que elas se matam. Às vezes a gente fala, não, ela não gosta mais da vida dela, ela despreza a si mesmo. Uma coisa muito curiosa, que entre os pensadores há um grande debate, né, até hoje há um grande debate, do suicídio voluntário, que é o suicídio voluntário que nós estamos falando, e das pessoas que dão a sua vida por uma causa, que também, para os pensadores, são chamados de suicidas, né? São aqueles que se autoflagelam para o bem de uma comunidade, para o bem da família, né? Como os kamikazes, por exemplo, né? Para os pensadores, uma coisa é você tirar a vida porque você não está dando conta da sua dor e do seu sofrimento. Outra coisa é você tirar a vida porque você se colocou nessa disposição de doar a sua vida para que outros tenham vida, né? Isso vai bater de frente com o pensamento cristão. Porque se for pensar assim, Cristo é um suicida e todos os cristãos também são, porque todos se configuram ao modo de Cristo, né? Não necessariamente, né? E Kant, que é o filósofo que demarca, então, o período filosófico, né? Antes e depois de Kant. Kant é o grande filósofo, e é um filósofo cristão, né? Nós temos filósofos não cristãos e filósofos cristãos, né? Em grande medida, os maiores filósofos são cristãos.
E ele vai combater essa ideia, né, de pensar aquela pessoa que dá a vida em prol da comunidade como um suicida. Não, ela está se colocando nessa disposição e ela acaba morrendo, né, por um motivo ou outro, mas ela não está dispensando a sua vida porque não ama a sua vida, mas porque ama a sua condição humana, na condição humana do outro, ela dá a própria vida, né? Não é um desprezo, mas é uma alegria doar-se, né? Não estou abrindo brecha para as pessoas se matarem e dizer que estão doando pelas outras, não, muito pelo contrário, né? Eu acho Gente, isso é muito delicado. Tanto é que a importância e a urgência de falar sobre nos fez antecipar, né? Geralmente nós falamos em janeiro, tem o janeiro branco, prevenção da depressão, em setembro, o setembro amarelo, prevenção do suicídio. Então a gente antecipa também, porque é importante falar o tempo todo, esse cuidado de você olhar para o outro com carinho, com amor, e dizer, olha, eu estou aqui, tem outra saída, tem outra alternativa, não precisa ir por aqui. Tanto Kant como os filósofos cristãos, Tomás de Aquino, Santo Agostinho e todos os cristãos depois, né, vão concordar, né, que nós somos pessoas de relação, tanto Aristóteles também, né, o bem necessário para o ser humano, né, o fim último para Kant não é a si mesmo, é o outro, né? O fim último não é a si mesmo, é a felicidade do outro, né? Nós somos pessoas de relação e nós não damos conta de ser felizes sozinhos. É um engano as pessoas acharem que podem ser felizes sozinhos. Não precisa de ninguém para ser Nós não vivemos em ilhas isolados, né? Nós vivemos em sociedade. feliz. Precisamos, sim. Por exemplo, eu não posso ser eu quem eu sou por mim mesmo. Em mim, há muito dos meus pais, há muito dos meus amigos, há muito dos professores, há muito dos livros que li, porque foram outras pessoas que viveram outras situações na vida de outras pessoas que escreveram e agora se desprenderam deste livro e vieram habitar em mim a partir da minha memória, da minha consciência, dos significados que eu pude beber destas obras, dos amores que vivi, das decepções que sofri, né, de tudo que sonhei, das viagens que fiz, dos lugares por que passei, de pessoas que lá estiveram e me proporcionaram uma história diferente. Eu sou um constructo, como vai dizer Nietzsche, né? Eu estou em constante construção e por isso eu sou dinâmico, o ser humano é dinâmico. O que o Leandro é hoje, ele não pode ser amanhã e não será, né? A Nilde não pode ser o que ela é hoje amanhã e não será, né? E nem daqui a pouco. A mudança é constante. Você será amanhã, será uma pessoa mais evoluída do que hoje, assim como eu. Né? Nós estamos em processo de evolução, pensando que doença também evolui, tá, minha gente? Se a gente não cuidar, evolui. Mas nós não somos pessoas solitárias. Não, alguns cristãos vão dizer, nós alcançamos a salvação sozinhos. A salvação é individual, muito pelo contrário. Não comungamos. Claro que você vive a sua vida é individual, mas em grande Suas escolhas são suas. você não alcançou sozinho. Alguém mediou isso para você, alguém lhe apresentou o Cristo, alguém lhe apresentou um modo de viver, né, a compaixão, um modo de viver o amor, a bondade, um modo de se relacionar, de fazer amigos, né? O que eu sou hoje não é outra coisa, o desdobramento de muitas outras pessoas na minha vida, né? O jeito que eu falo, as palavras que eu falo, tudo isso é uma demanda que eu experimentei em outras pessoas, né? Então, nós não somos pessoas sozinhas e nós não precisamos temer, né, viver em relação. Claro que, em grande medida, alguns filósofos vão dizer, né, como Sartre, o inferno é o outro, mas o outro também pode ser o céu, né? O outro também pode ser a minha salvação. O outro pode ser uma perdição, uma destruição, pode ser, mas ele também é objeto da minha felicidade, né? E do meu bem-estar neste mundo. Ninguém é uma ilha, como você falou, e não será, né? Um bebê recém-nascido, deixa ele sozinho para ver se ele dá conta. Não, ele precisa da Eu tenho relação. um estudo comprovado que, né, foram feitos com crianças que foram abandonadas sem afeto, sem carinho, essas crianças não morreram. Né? As pessoas precisam de amor, precisam de atenção, precisam de cuidado. Isso é muito nítido para Leandro. Isolamento, né? Nós estamos o tempo todo, a gente quer multidão, É muito delicado que teve um aumento grande. Teve um aumento muito grande nesse período da pandemia, justamente por conta do isolamento. Alguém perguntou lá atrás sobre se tem estudo, se fala sobre a faixa etária.
tem sim a prevalência maior, geralmente são em homens, em jovens, né, de 15 aos seus 40, 45 anos, e tem também uma certa prevalência em idosos, também alguns idosos porque ficam sós, eles preferem, né, não, dizem que não querem dar trabalho, e aí a gente trabalha também com essa população de idosos na questão de prevenção e de cuidado, mais um paliativo. Gente, teve muita pergunta, nós não vamos conseguir responder todas. Só mais uma perguntinha aqui, foi uma perguntona. Existe diferença entre tristeza profunda e depressão? Qual o limite de tempo entre, né, a depressão para, né, configurar uma ou outra? E quando a tristeza passa para a depressão? Que pergunta bem complexa, mas... Depressão você pode responder mais do que eu, porque a depressão é este... Você falou assim, nem sempre a depressão é quando uma pessoa se isola. Isso não é mas em grande medida é um sinal, né? A depressão é um o isolamento é um sinal de depressão. Quando as pessoas se isolam, as coisas param de ter sentido para ela, nada faz sentido, comer não faz sentido, beber não faz sentido, falar com o outro não faz sentido, rir não faz sentido, o outro não faz sentido, a minha vida vai perdendo todo sentido. Isso é antecipar o fim inevitável, que é a morte, ou seja, estão vivendo uma morte em vida já, né? E Exatamente. se a gente não busca ajuda, pode ser que isso não passe sozinho, né? A gente precisa de algo ou alguém que nos ajude a despertar para sair deste extremo, né? A tristeza que beira a depressão, uma tristeza profunda, é algo que vai nos separando do outro. Mas antes de nos separar do outro, nos separou de nós mesmos, pensando que em nós a vida, né? Nós nascemos com um desejo de felicidade, de conhecimento e de relação, principalmente. Quando isso não existe mais em nós, é porque a morte já está acontecendo em pequenos processos. Nós já estamos vivendo, né, o martírio de forma antecipada na nossa vida. Não posso nem dizer em martírio, mas do aniquilamento, né? E é interessante, Neil, de pensar que essas pessoas depressivas que acham que ninguém gosta delas, que ninguém lembra mais delas, postou uma foto nas redes sociais e as redes sociais começou e nós precisamos elevar o nosso olhar em direção a isso. Começou a ser Leandro, só uma coisa, nós temos 2 minutos, senão o Instagram vai derrubar a gente. Então, fecha esse, faz as considerações finais e se apresenta um pouquinho para o pessoal. Se alguém quiser entrar em contato com você, te convidar para uma live, para outro tema ou para o mesmo tema, como é que faz? Porque senão daqui a pouco o Instagram nos derruba. Sou filósofo em formação, né? Bacharel e licenciatura. Trabalho com saúde mental na CAD, né, de Barueri, né, numa intersecção que é a unidade de acolhimento, né. Lá nós acolhemos pessoas dependentes químicas, né, pessoas que procuram um centro de atenção psicossocial e nós damos atenção para elas, né, discorremos sobre muitos tratamentos. Se alguém quiser te convidar... Profissionais que estão lá trabalhando e eu componho também, né. Estou aí no Instagram, procure. Então, gente, como o nosso tempo está curto, as perguntas que não foram respondidas, mandem para a gente no direct, ou para mim ou para o Leandro, vocês que escolham, e aí nós respondemos para vocês no direct. Pode ser assim? E aí a gente responde todas as perguntas antes que o Instagram nos derrube aqui. Muito obrigada por todos, gratidão pela presença, Leandro, muito obrigada por esse momento, obrigada por todos que participaram, e aí nos vemos amanhã, nós vamos falar sobre relações abusivas amanhã, 8 horas da noite. Tá certo? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo que participou dessa. Muito obrigado.